Olá, dando continuidade à nossa aula, falaremos um pouquinho sobre células ósseas, né? Nós temos três tipos básicos de células ósseas. São os osteoblastos, que são a formação de ossos ordenados. É aquela composição óssea lenta, que é natural, que é fisiológica nossa. Tem o osteoclastos, né? O segundo aqui, que são a reabsorção também ordenada. Devagarzinho aquele osso vai reduzindo a parte óssea de forma fisiológica. Eles têm o osteócitos, que é um pouquinho mais malucão. É uma reabsorção acelerada de algum osso, né? Tudo isso na parte de células ósseas que nós temos. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre terminologias e marcações anatômicas. Essas terminologias é para a gente já ir familiarizando com as linguagens que serão utilizadas aqui no nosso módulo de anatomia. Então aqui, quando a gente fala de superfície articular, geralmente a gente fala de cabeça, a gente fala côndilo, a gente fala face, faceta, tudo isso são superfícies articulares, né? E quando a gente fala de superfícies não articulares, seria uma crista, aí tem espinha, epicôndilo, alguma linha, processos, trocânteres, tuberosidade, tubérculo, tudo isso são marcações que nos direcionam ao que a gente quer ver no osso, né? E quando a gente fala de marcações anatômicas, também a gente pode falar cavidades, alguma depressão, aberturas, forames, fossas, fóvea, meato acústico, canal, seio, sulco, tudo isso trata-se de marcações anatômicas. E além disso, a gente dá para direcionar qualquer idade óssea. Cada osso, cada parte óssea tem uma composição. Então, quando a gente vê sobre idade óssea, quando tem menor dureza, uma porção inorgânica diminuída, ausência de flexibilidade, é frágil, o periósteo, que é aquela parte de nutrição óssea, já está muito fina, a recuperação é mais lenta, acontece geralmente fratura em esfarelamento, né? Isso aí tudo seria uma idade óssea. E qual idade óssea você acha que é? Olha, menor dureza, porção inorgânica diminuída, ausência de flexibilidade, é um osso mais frágil. Então pensa aí, antes de você falar se é um adulto, uma criança ou um idoso, são essas três opções. Antes de você me falar qual dessas opções que é, vamos passar para o próximo, vamos dar uma olhadinha ali. A próxima idade óssea que nós temos. Vamos lá. Aí, próxima idade. Então, agora é um osso mais duro. A porção inorgânica é maior, né? Mas tem ausência de flexibilidade e o periósteo é um periósteo normal. E tem uma grande recomposição. A reconstrução de um osso, reconstituição de um osso é maior. Isso aí seria uma criança, seria um idoso ou seria um adulto? Qual dos três? E geralmente a fratura é uma fratura explosiva, né? Tudo isso a gente vai ver em fraturas mais para frente um pouquinho. E agora vamos para o nosso último, entre criança, idoso e adulto. Vamos ver o que é. É um osso mais delgado, a porção orgânica maior, os ossos são mais flexíveis, o periósteo é um periósteo mais espesso, mais grosso, e tem uma grande capacidade de regeneração. E geralmente quando tem algum tipo de fratura, é a fratura em galho verde, é uma fratura espalhada. O que você acha aí? O primeiro que eu mostrei seria um adulto, uma criança ou
um adulto, uma criança ou um idoso. E esse agora? Vamos voltar lá para o primeiro. O primeiro seria menor dureza, porção inorgânica diminuída, ausência de flexibilidade e um osso frágil. Esse seria um osso de uma pessoa idosa, um osso de forma senil, né? Que é um osso fisiológico, é um osso que todo mundo, se Deus quiser, vai ter, mas é um osso que é um pouco mais frágil, né? E quando acontece a fratura, a recomposição óssea não é tão eficiente. Mas nós temos aqui, ó, agora esse próximo, que é de um adulto, claro. É um osso mais duro, a porção inorgânica é um pouquinho maior e tem ausência de flexibilidade ainda, mas o periósteo tem uma espessura normal. O que é esse periósteo? Por que toda hora eu falo esse periósteo? Esse periósteo seria os nutrientes chegando ao osso. Então, se o osso tem um periósteo de espessura normal, vai chegar uma capacidade de nutrientes boa para o osso. Isso permite uma grande reconstituição, né? E por último aqui a gente falou do osso delgado, com porção orgânica maior, um osso mais flexível, que é um osso de uma criança. O seu periósteo é grande, é claro, você está em formação a criança. Quando a gente está em formação, quanto mais nutriente, mais a gente desenvolve. Então, no período de formação, o periósteo mais espesso quer dizer o quê? Maior regeneração. Se uma criança fratura, tem algum tipo de fratura, a recuperação dela é infinitamente maior do que de um adulto, ou de um idoso, né? E uma curiosidade sobre fratura de uma criança, por exemplo, é que nem sempre, quando o médico vai lá colocar no lugar o osso, teve aquela fratura, nem sempre a gente vai ver o osso bem alinhado. Por que isso acontece? A composição, a regeneração óssea de uma criança é tão grande, tão elevada, que às vezes no momento da fratura, quando há a fratura, a falha de segmento, em vez de pegar o segmento e colocar juntinho aqui, o que o médico faz? Ele sobrepõe. Porque a reconstituição é tão grande que na hora que reconstituir, ele ficará do tamanho normal. Então, se no momento que você estiver executando um exame, estiver executando um raio-x de uma criança e ver um osso, a gente fala encavalado, né, um osso sobreposto ao outro, nem sempre aquilo é um erro médico. Na verdade, a maioria das vezes é proposital, para que na hora da recuperação o osso colhe e não fique um osso excessivamente grande, né? Então, dando continuidade aqui à parte, vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho da miologia. O que seria a miologia? Qual o conceito da miologia? Miologia é o estudo dos músculos, né? E quais são as funções musculares? Manutenção de sistemas vitais. Para quem estava no módulo anterior de anatomia 2, o coração é um músculo. Agora a gente vai ver sobre ele. Então, os músculos também têm uma função vital, a função de locomoção, também uma função de proteção, né? E por fim tem uma função de sustentação, né? E quais são as divisões básicas dos músculos? Coloquei aqui uma divisão simples entre o músculo estriado, que é o músculo propriamente o bíceps, quadríceps, um músculo estriado esquelético, um músculo estriado cardíaco, que é o do coração, parabéns, você acertou, o músculo estriado cardíaco é do coração, e o músculo não estriado, liso. Vou falar um pouquinho de cada um. O músculo estriado esquelético, ele permite você ter ação voluntária. Por exemplo, eu quero fazer flexão e extensão do meu cotovelo. Isso se dá através dos músculos, certo? E aí, o músculo estriado cardíaco. Apesar de a gente controlar as emoções, a gente não controla os batimentos. Então, assim, no módulo anterior a gente falou do sistema simpático e parasimpático.
esse sistema permite uma aceleração dos batimentos cardíacos e uma redução dos batimentos cardíacos. Quando a gente acelera, aumenta o batimento cardíaco, tem adrenalina injetada, tudo isso é o que? Menor secreção, tudo isso é um sistema simpático. E quando é um sistema parasimpático, ao contrário, os batimentos começam a reduzir, a motilidade aumenta, que é aquela parte intestinal. Então, tudo isso deve se levar em conta. Então, o músculo estriado cardíaco é um músculo estriado do coração. E o não estriado, que também é chamado de liso. Esse liso seriam os músculos que a gente não tem controle sobre ele, são músculos involuntários, né?